Bom, a gente vai partir para uma das partes mais importantes do texto. A gente vai ver como planejar, como você fazer um planejamento estratégico de um texto, né? Como eu falei para você, uma redação 900 mais, ela só é uma redação 900 mais quando você tem planejamento, quando você tem técnica. E uma dessas maneiras de você aplicar a técnica é você tendo um planejamento estratégico. E como você faz isso? Eu falei para você, eu tinha um professor que ele sempre me ensinava a fazer redação. Ele falava, você tem que fazer planejamento textual. Mas ele não ensinava como. Então eu simplesmente fazia um planejamento jogado, um planejamento de qualquer jeito. Então vamos ver aqui, gente, um jeito certo e um jeito estratégico para você organizar as principais ideias antes mesmo de iniciar. Lembrando que a gente está vendo aqui o que você tem que fazer antes de iniciar o texto. Então vamos aqui, já vamos partir já para o nosso quadro. Então, se liga aqui. Cara, o professor me ensinava, ele falava, tem que planejar o texto. Ele estava certo. Um bom texto, ele sempre tem planejamento, sempre tem. Mas ele falava o que eu tinha que fazer e não como fazer. É importante você falar o que tem que ser feito, mas também como ser feito. Por quê? Eu chegava lá, imagina um tema como herança cultural. Sei lá. Não precisa copiar essa parte aqui não, tá? É só um exemplo de como eu fazia errado. Aí, né, velho, eu chegava e ele falava, tinha que planejar o texto. Eu, como sou obediente, eu ia lá e planejava. Aí eu colocava um monte de ideia. Eu colocava aqui desvalorização, desvalorização, desvalorização. Aí falava, aí colocava escravidão. Aí pensava num repertório. Eu colocava, período colonial, período colonial. Aí colocava, isso aqui vai ser um argumento. Está vendo? Ficava uma uma zona. Eu colocava uma tempestade de ideias e não tinha nenhuma organização quanto a isso. Eu não tinha técnica. Então, se eu não tinha técnica, eu não chegava a 900 mais. Porque redação é técnica o tempo inteiro, antes mesmo da gente começar a escrever. E é por isso que eu criei esse planejamento textual aqui, planejamento PDA 3Rs, que você vai entender e que eu espero que mude a sua vida a partir de agora. Então, toda vez que você for começar um texto, você vai utilizar o planejamento PDA 3Rs, tá? E o que é o PDA 3Rs? Cada, cada letra aqui significa uma coisa. O P, ele significa uma coisa. O D, ele significa uma coisa. E o A também. E os três R's são 3 vezes o R, que também vai ter um significado. Isso vai te facilitar para que você memorize essa técnica e também dá um nome, porque tudo tem um nome. Então, já vamos começar aqui com o P. Cara, eu só quero que você coloque isso na sua cabeça. Toda vez que for iniciar um texto, você vai utilizar o planejamento PDA 310. Toda vez que você for iniciar um texto dissertativo argumentativo, você vai utilizar essa técnica, ok? Então é o P o quê? O P é o primeiro. O P é o problema do tema. Problema do tema. Esse é o primeiro. Como você sabe, eu já falei para você na aula anterior, todo tema do Enem apresenta uma situação-problema. E quando você encontra esse problema, isso facilita a sua argumentação. Então, a partir da leitura dos textos motivadores, a partir da interpretação do tema, você vai procurar o problema do tema. Então, já vamos ver aqui o exemplo. Ó. Vou até colocar aqui para você. Ó. Todo tema, todo tema do Enem, de algum modo, apresenta um problema social do Brasil. E é importante você conhecer isso. É importante porque vai facilitar a sua argumentação. Isso quer dizer que, a partir do momento que você encontra esse problema, você consegue realizar uma crítica.
E se você realiza uma crítica, você faz uma argumentação. Tá vendo como a gente vai conseguindo evoluir? Então, aqui, ó, encontrar tal problema facilita a argumentação do candidato. Óbvio, você é um candidato, você vai fazer lá a prova para entrar em uma redação, e é isso. Beleza. Mas como que eu encontro o problema do tema? Vamos pensar aqui no tema do ano passado. Vamos pensar no tema do ano passado. Olha aí, você já sabe, né? Esse foi o tema do ano passado. Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Aí a primeira coisa que a gente vai fazer é ler os textos motivadores. Beleza, vou analisar, vou entender. No texto motivador 2024 eu vou conseguir pegar sinônimos, né, de herança da cultura africana, foi o que falou. Ele falou que herança, uma das heranças africanas era sim a cultura, então eu poderia fazer essa relação sem nenhum problema. Ok. Então, li o texto motivador, depois eu parto para a segunda parte, que é pegar a expressão-chave, que é a parte principal desse texto. Qual é a parte principal? São os desafios? Né? É a valorização? É o Brasil? Não, a parte principal é essa aqui. Expressão-chave, herança africana. Ok. Então aqui eu vou colocar que é expressão-chave. Ok. Tá. Entendi. Beleza. Mais para frente tu vai entender para que serve essa expressão-chave. Mas qual o problema desse tema? A herança africana é o problema desse tema? A herança africana, primeiro você tem que se perguntar, a herança africana é algo bom ou ruim? Isso é importante, você se pergunte. A herança africana é algo bom. A valorização da herança africana é algo bom, é algo necessário. O problema é quando eu não tenho isso. O problema é quando eu não tenho. Então, eu posso ver duas maneiras de encontrar o problema. A primeira é a ausência de valorização da herança africana no Brasil, beleza. E o segundo, que está tendo na nossa cara, são os desafios. Não é? Eu posso colocar todo esse tema, nesse caso aqui, como um problema. Porque o desafio é algo ruim, não é? Eu vou argumentar sobre esses desafios que impedem a valorização da herança africana no Brasil. Então, beleza. Eu posso colocar aqui, ó, o problema do tema, vamos colocar aqui o P. Eu posso dizer que o P desse tema é aqui, ó, a ausência de valorização da herança africana no Brasil. Ok. Outro modo seria você colocar simplesmente o tema inteiro. Tá tudo certo, eu até gosto, eu quero que na introdução, na sua introdução, contenha todas as palavras do tema. É importante na introdução isso. Depois a gente pode simplesmente pegar a expressão-chave, comandos expressos principais. Mas na introdução tem que conter todas as palavras do tema. Ok? Beleza. Vamos pensar em outro exemplo, porque tem um tipo de tema que tem aluno meu que fala: ah, professor, esse tema aqui, por exemplo, quando tem a palavra a importância, esse tema, ele não tem problema. Então vamos ver como é que a gente vai ver aqui um tema que as pessoas falam que ele não tem problema, e eu vou te mostrar que tem sim. Olha esse outro tema, aqui já com a importância. Está falando o seguinte: a importância da cultura do autocuidado na vida do brasileiro. Aí o aluno me fala, como que eu vou encontrar? Como que eu vou encontrar o problema desse tema? Então bora lá. Vamos colocar aqui o P, que é do problema do tema. A gente vai começar analisando aqui, nesse caso, a expressão-chave. Obviamente, a gente entenderia lá nos textos motivadores, porque muito aluno, ele não sabe o que é autocuidado. E tá tudo bem, você não tem que saber tudo na sua vida. Mas lá nos textos motivadores, eles vão orientar o que é um autocuidado. Vai te dizer que um autocuidado é você praticar um esporte, vai te dizer que que ter autocuidado é você ir regularmente ao médico, não quando está doente, mas preventivamente.
Então, ter uma alimentação saudável também é autocuidado. Tudo isso é o que o texto motivador vai te explicar. Você não tem que dominar todos os assuntos. Você não tem que dominar todos os temas. Você tem que dominar a estrutura da redação. Você tem que ter técnicas para fazer o bom planejamento, técnicas para fazer uma boa introdução, um bom desenvolvimento, uma boa conclusão. Então, é o que eu falo. Os textos motivadores, eles te ajudam, tá? Porque você não necessariamente, eu imagino que você talvez saiba, talvez não saiba, mas eu tive muito aluno que não entendia, não sabia o que era autocuidado, principalmente o que é cultura do autocuidado, tá? Expressão-chave. Cultura do autocuidado. Cara, a cultura do autocuidado é algo bom ou ruim? Sabe? É algo bom, não é? Ué, então cadê o problema? Expressão-chave. Expressão-chave. Ok. Se eu estou falando de cultura do autocuidado e a cultura do autocuidado é algo bom, e aqui nos comandos expressos eu ainda tenho falando sobre a importância, que também está querendo dizer algo bom, ora, cadê o problema do tema? Imagine que sua mãe chegue para você e fale assim: ô meu filho, minha filha, você tem que dar mais importância para os estudos. O que tua mãe está querendo dizer para você? Ela está querendo te dar um recado, ela está querendo dizer que você não está dando importância para aquilo. Se está falando, fala: olha só, é importante, você precisa, né, dar mais importância aos estudos. Então, toda vez, se liga, toda vez que tiver a palavra importância no tema, significa que alguém não está dando importância para aquilo. Quem? Ah, o Estado, as pessoas, a mídia, a sociedade. Alguém não está dando importância. Então, você pode colocar como problema do tema que a cultura do autocuidado. Ó, qual vai ser o problema desse tema? A cultura do autocuidado no Brasil não é tratada, porque a cultura, concordando com a cultura, não é tratada com a cultura do autocuidado na vida do brasileiro, tá? Seria até mais ideal que você colocasse todo o tema, mas a gente aqui dá uma pulada. Com a devida importância. Vou até colocar aqui, ó, só para na vida. Pronto, só para deixar todas as palavras do tema do brasileiro. Tá vendo? Ó, aqui encontramos o problema do tema. Porque se liga, se você ficar falando sobre a importância da cultura do autocuidado, teu texto vai acabar sendo expositivo, você não vai gerar crítica e você nem vai atingir o objetivo. Porque as pessoas, o tema ele vai te indicar que as pessoas não dão importância para isso. E de fato não dão. Ponto. Não dão. E para você argumentar é mais fácil você falar de algo que você vai criticar. Ainda mais para você argumentar. Ok? Então, encontrar o problema do tema é fundamental. Ok? Fundamental. O problema do tema, ok? Problema do tema, ok. Vamos partir agora para o D. O D, a gente vai chamar, esse aqui é novo, tá? Direito, direito negado. Direito negado. Partiu o D. O D é direito negado. Bom, o que é direito negado? Seguinte, redação é difícil porque você tem que aprender um monte de coisa, tá? Uma parte você vai ter que aprender repertório, vai ter que aprender muita coisa. E a parte do direito negado é quando a gente já começa a entrar um pouquinho em repertório. Você vai aprender coisas novas. No meu método aqui, eu gosto muito de utilizar leis e a gente precisa entender um ponto que é um direito negado. Imagina o seguinte, eu tenho um direito lá na lei, né? A principal lei que eu vou ensinar para vocês é a Constituição Federal. Uma aula só sobre isso vai ser importante para você. Então imagine, na cultura do autocuidado que a gente estava falando aqui, por que a pessoa não consegue, não consegue fazer esse autocuidado? Você consegue imaginar? Por exemplo,
eu falei para você sobre você ir previamente ao consultas regulares ao médico. Será que uma pessoa pobre que tenha que trabalhar 10 horas por dia, pegar o transporte lotado, ficar 4 horas nesse transporte, será que ela tem tempo para ir ao médico? Hum? Será? Será que existe médico para ela ir? Será que ela tem dinheiro para ir ao médico? Então, por que a cultura do autocuidado não existe para ela? Qual o direito está sendo negado para que ela não tenha a cultura do autocuidado? Bom, quando eu não tenho um autocuidado, acontece o que comigo? Diz aí. O que acontece comigo? Acontece que eu fico doente. Então, eu não tenho direito à saúde. Nesse caso, o direito negado, o direito que está previsto lá na Constituição Federal, é o direito à saúde. Vamos colocar aqui a definição do direito negado. Aqui, o direito, aqui a gente vai pensar que é um direito previsto em lei, mas por conta, por conta do problema do tema ele acaba sendo negado, não é, para essa pessoa, né? É um direito previsto em lei, mas por conta do problema do tema, ele é negado para parte da população. Não é? Nesse caso que eu te expliquei aqui da cultura do autocuidado, o direito negado seria saúde. Aí tu pensa, mas como que eu vou utilizar isso? Da onde eu vou tirar esses direitos negados? É justamente o que eu vou te explicar. O modelo que nós vamos utilizar é a Constituição Federal. Então, rapidamente agora eu vou listar alguns direitos previstos na Constituição Federal. Depois a gente estuda um pouquinho mais a fundo como entender algumas dinâmicas, porque é importante, tá? Isso é redação, é estudar redação. Por isso que redação é difícil, porque eu pego outros conhecimentos e aplico na redação. Então a gente vai partir agora para ver alguns direitos negados, alguns direitos existentes, né, na Constituição Federal, mas que por conta de problemas do tema, eles acabam sendo negligenciados ou negados para uma parte da população. Geralmente a pessoa mais pobre ou minorias excluídas. Tudo isso é importante que a gente consiga avaliar no tema para que a gente possa utilizar corretamente a Constituição Federal. Não é um modelo pronto, é entender, interpretar, raciocinar e criticar. Tá? Então, eu vou colocar aqui alguns dos principais direitos previstos na Constituição Federal, ok? Só para você entender, antes de eu colocar aqui esses direitos, o que é a Constituição Federal? A Constituição Federal nada mais é que a principal lei do país. Né? Eu tenho aqui as leis. E a principal, a que está acima de todos, você não precisa copiar essa parte, tá? É a Constituição Federal. Então, todas as outras leis que aparecem aqui são as leis que a gente conhece, sei lá, o Código Brasileiro de Trânsito ou o Código Penal, elas estão relacionadas à Constituição. A mesma coisa os decretos. Então, todas as leis que vão existir, elas têm, de certo modo, ali elas estão na Constituição, a Constituição cita de algum modo. Então a gente não precisa gravar todas as leis. Né? Eu não preciso saber o que é o Código Brasileiro de Trânsito, não preciso saber o que é o ECA. Não. Eu posso usar a Constituição, porque na Constituição ela abarca, né? Ela entra, ela consegue, né, prever a existência de todas elas e a Constituição é a que vale mais. Tanto que se alguma lei ela for contra a Constituição, ela é considerada inconstitucional. Então, o que eu vou fazer para vocês, vou mostrar os principais direitos existentes na Constituição Federal e que a gente utiliza na redação do Enem. Beleza? E é isso que eu vou colocar para você aqui, tá? Se liga aí na lista que você vai ter que gravar e, mais do que isso, entender para que você possa utilizar um bom repertório. E, mais do que isso, você encontrar o direito negado facilita a sua argumentação. Então, vamos lá.
direitos previstos na Constituição Federal e que em alguns temas costumam ser negados do Enem. Direito à saúde, todo ser humano tem direito à saúde, como eu falei para vocês, lá na cultura do autocuidado, né? Quando eu não tenho quando eu não tenho tempo ou quando eu não tenho um médico disponível para uma determinada parte da população, geralmente a parte mais pobre, aquela parte não tem direito à saúde. Direito à dignidade humana. Aí tem situações que são vexatórias, né? Aí, às vezes, numa situação relacionada a presídio, um ponto desse tipo, você pode sim utilizar a dignidade humana. Direito à educação. Todo ser humano tem direito à educação. Então, se eu tenho uma educação desigual, ou às vezes se eu não tenho uma parte dessa educação, esse direito está sendo negado. Às vezes a educação financeira também pode entrar, com certeza. Direito à tecnologia. Sei que as pessoas não sabem tanto, mas todo ser humano tem direito à tecnologia. Imagine um tema como o chat GPT. Será que todas as pessoas têm acesso à inteligência artificial? Será que a pessoa mais pobre tem direito à inteligência artificial? Aí fica o questionamento, no caso, aí seria o direito à tecnologia. Ou às vezes a pessoa não tem um computador, ou tem um acesso desigual à internet, a mesma coisa. Direito à cultura. Toda cultura deve ser respeitada e cultuada. Imagine lá o tema do ano passado, a herança africana, que em um dos textos motivadores falava que era sim relacionado à cultura, direito à cultura. Direito à igualdade, esse aqui é muito importante. No tema do Enem de 2023, né, que é sobre invisibilidade, trabalho de cuidado pela mulher, ali eu não tinha uma igualdade no trabalho, né? Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Gente, para temas ambientais, esse aqui é extraordinário. Então, imagine se eu tenho uma agressão ao meio ambiente. Todo ser humano, todo brasileiro, ele tem direito ao meio ambiente. Então, se eu tenho uma cidade como uma cidade poluída, ali está sendo, sim, transgredido uma lei, que é um direito que nós temos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Direito à cidadania, direito ao lazer, direito à segurança também é bem importante, direito à moradia. Você precisa gravar e entender bem isso, tá bom? Aqui, ó, um exemplo, vamos colocar aqui, dos dois temas que nós estamos fazendo. Ó. Eu estou fazendo sobre a cultura do autocuidado e também sobre o tema da redação do Enem do ano passado. Qual seria o direito negado? Ó, direito negado, no primeiro, não é? Eu colocaria aqui. O primeiro é sobre a herança africana, né? Desafios para a valorização da herança africana no Brasil, seria o direito à cultura. Por quê? Porque parte importante e grande da população, nesse caso, né, um direito dessa parte está sendo negado. Porque se eu não valorizo a herança africana, eu não estou valorizando a cultura. Então eu estou negando a cultura para essa parte. Então o que eu não tenho ali seria o direito à cultura. No segundo, lá que nós falamos sobre a cultura do autocuidado, se parte da população não consegue realizar essa cultura do autocuidado, seja porque não tem tempo, seja porque não tem dinheiro, né? O que está sendo negado ali para ela é o direito à saúde. Direito à saúde. Ok? Procurar um direito negado é fundamental na sua redação, tá? Vai facilitar a sua argumentação e mais para frente você vai entender para que isso serve também, ok? Beleza, então é PDA. O P é problema do tema, o D é direito e o A é o quê? O A são os argumentos. Argumento. E é aqui que começa a brincadeira. Aliás, a brincadeira já começou faz tempo, né? Mas muito aluno meu tinha assim, enorme dificuldade para selecionar argumentos. Fala, caramba, cara, eu não consigo selecionar argumento, eu tenho muita dificuldade. E beleza. E aí, o que a gente fez? Eu criei uma técnica para que você possa selecionar argumentos com base nessa técnica. Então, sempre quando você for selecionar argumentos, você vai começar com essa técnica. Ok? O nome dessa técnica é técnica de seleção de argumentos Audice. Tá? Então, para selecionar argumentos, para, para
selecionar os seus argumentos, utilize, utilize a técnica. Mais uma técnica aí, ó. Eu já te ensinei PDA 3R, agora eu vou ensinar mais uma. Só que é isso. Cara, redação é técnica. Depois você vai parar nesse vídeo e vai fazer exercícios. Tá bom? Eu vou deixar aqui para você. A gente finaliza com os exercícios e você vai fazer. Beleza? Utilize a técnica Caldiz. Caldiz. Beleza. O que é a técnica Caldiz? O que é? Bom, antes de entrar nos nomes, que você já sabe como é que eu faço, né? Igual o PDA. O PDA é problema, argumentação e direito legado. A caldice também tem um nome, né? O caldice significa aqui que cada letra dessa aqui, ó, cada letra vai ser um nome de alguma coisa, tu sabe disso. Mas antes vamos explicar o que é o caldice e depois a gente parte aí para letra por letra. Bom, essa técnica explica as principais causas de problemas sociais no Brasil. Por quê? Entenda, se todo tema, se todo tema vai me apresentar um problema, então é bom que eu entenda as suas causas. Aí eu falo que, vamos lá, eu pego o tema a, cultura, a importância da cultura de autocuidado no Brasil. Então eu falo que a cultura de autocuidado na vida do brasileiro não é tratada com a devida importância. Mas por quê? Por que isso não é tratado com a devida importância? Aí tu pensa, vamos pensar, quais são as causas que permitem que tal problema não seja tratado com a devida importância? Vamos pensar, cara, se o cara não tem tempo, então ele não tem dinheiro. Então a desigualdade social é uma causa, concorda comigo? A pessoa que é mais pobre tem mais dificuldade de participar de atividades físicas, de ter tempo para isso, de ter tempo para ir ao médico, de ter dinheiro para pagar um médico. Então, a desigualdade social, ela com certeza é importante. Segundo ponto, eu tenho que ter dois argumentos sempre, né? Aí eu penso, cara, será que o Estado pode fazer alguma coisa para resolver isso? Será que o Estado pode melhorar o transporte público para que essa pessoa tenha mais tempo? Ou pode colocar mais hospitais? Ou pode colocar academias gratuitas? Tudo isso. Então, a ausência do Estado na resolução do problema seria o segundo problema. Tá vendo? Tudo isso são causas de um problema. E é isso que o Caldice faz. Tá? Tanto que eu já te dei aí dois elementos do Caldice que você já vai ver. Então, vamos lá. C. Vamos começar com o C aí, ó, o Caldice. Vamos colocar aqui, ó. C, A, L, D, I, C, I, E. Ok. Primeiro, C. C é de crueldade humana. Primeira causa que iremos ver aqui, ó. Crueldade humana. Aqui, o que aumenta a causa do problema é a crueldade humana. O ser humano, às vezes, ele age de maneira um tanto quanto cruel. Imagine um tema como o bullying. Bullying é um bom tema que um dia vai cair no Enem. A perpetuação do bullying no Brasil. Velho, me fala uma causa desse problema. A crueldade humana. O ser humano, infelizmente, ele tem atitudes cruéis, o que permite essa crueldade, ela permite alguns problemas no Brasil, tá? Alguns problemas sociais. Então a crueldade humana também é um bom argumento. O A vai ser o quê? A ausência do Estado.
Entenda um negócio. Se eu tenho um problema social, o Estado, ou ele não faz nada para resolver, ou ele faz pouco. Concorda comigo? Ou ele não faz nada, ou ele faz pouco. Logo, a ausência do Estado, ela é uma causa do problema. E até hoje, né, eu consegui utilizar a ausência do Estado em todos os temas do Enem. Porque todo tema apresenta um problema social. Então, se eu tenho um problema social, o Estado pode fazer alguma coisa. Esse aqui é um excelente argumento. Tanto que é um argumento, velho, esse aqui a gente vai trabalhar muito durante o ano. Muito. Um asterisco para ele. Muito. Muito. Quanto? Muito. Tá? Terceiro argumento. Lacuna educacional. Lacuna educacional. Aqui, quando eu falo de lacuna educacional, eu estou falando de responsáveis, né, ou pais, né, que cuidam dos menores, e a escola. Porque educação não vem só da escola, não, tá? Nesse caso, a escola ou os pais eles podem trabalhar de algum modo, né, sobre o tema. Imagine sobre o bullying. Será que se tivesse uma boa campanha na escola, ou uma boa conversa, uma boa educação dos pais, esse problema não poderia ser mitigado? Não é? Alguns problemas a gente consegue sim resolver desse modo. Imagina o problema das drogas. Será que uma boa educação sobre isso não diminuiria o problema? Então, a lacuna educacional, quando eu tenho essa ausência educacional, eu também tenho uma explicação de causas de problemas sociais. Mais um aqui, o D, desigualdade social. Desigualdade social. Gente, o Brasil é um país extremamente desigual. Então, a desigualdade, ela explica diversos problemas. A gente acabou de falar sobre a cultura do autocuidado, mas eu posso falar também sobre a evasão escolar. Quem que costuma abandonar a escola? A pessoa que tem dinheiro ou a pessoa que não tem dinheiro? Hum? Quem que costuma? Ah, às vezes a pessoa abandona a escola, abandona os estudos, porque precisa trabalhar. Ou quando a gente fala sobre a universidade pública, quem que costuma mais entrar na universidade pública? Quem tem mais dinheiro ou quem tem menos dinheiro? Então aqui a gente já vê a desigualdade social em diversos temas também é um argumento bem importante, bem importante. Mais um aqui, o I, invisibilidade. Invisibilidade. Alguns temas são simplesmente excluídos da discussão social. Alguns temas não são vistos ou propositalmente excluídos. Imagina sobre a inclusão da pessoa autista. Será que esse é um tema bem discutido? Você fala, mas eu vejo muito falando sobre autismo, mas você sabia que a maior parte dos autistas nem sabe que tem autismo? Então a invisibilidade já começa aí. Ou seja, na invisibilidade eu tenho temas que não são vistos. Por quem? Pela sociedade, pela mídia, pelos governantes, tá? E também é um importante argumento. O C, comportamentos antigos. Aqui aqui entram os estereótipos, né? Imagine, por exemplo, o tema do Enem do ano passado já é um bom exemplo. Os dois últimos, né? Já entrariam aqui comportamento antigo, com certeza. Do ano passado, da herança africana, qual comportamento antigo eu tenho aí? Por que, que a herança africana não é valorizada no Brasil? Por quê? Você consegue pensar? O que aconteceu lá no período colonial? Lá no período colonial, existiu aqui no Brasil, o Brasil foi um dos últimos a terminar, que foi a escravidão. Então, a escravidão, ela deixou um estereótipo aqui, que a gente desvaloriza tudo que é relacionado ao africano. Então, tá aí, ó, um comportamento antigo, que surgiu lá no período colonial e que continua hoje. Lá no período colonial no século XVI e continua hoje no século XXI. Então, esse é ou não é um comportamento antigo que veio do passado, que permanece até hoje?
Vamos pensar agora no Enem em 2023, que é a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. Por que o trabalho de cuidado pela mulher ele é completamente ignorado? Porque ali a gente tem o quê? É a mulher que faz. Então a gente tem um certo machismo estrutural que vem de onde? Vem lá do passado. Quando a mulher era apenas do lar e tomava conta disso e acabou sendo, né, esse trabalho sendo tanto quanto desvalorizado na sociedade. E para finalizar aqui o método Caldice, egoísmo. O E é egoísmo. O que é o egoísmo? As pessoas, elas pensam apenas em si, não pensam no outro, né? Vamos imaginar o seguinte, eu tô aqui, tô em casa, eu preciso jogar fora, sei lá, um sofá. Preciso jogar fora um sofá. Velho, eu não sei o que eu vou fazer com o sofá. Ah, não sei onde eu vou jogar fora, tô com preguiça de perguntar uma coisa. Aí eu vou lá e jogo no rio. Joguei no rio. Cara, o que vai acontecer com aquele rio? Pode acontecer um monte de coisa. Pode ter gente que precisa daquele rio, às vezes, para beber água, para fazer alguma coisa, e vai perder aquele rio. Ou seja, por um egoísmo meu, por uma preguiça minha, eu fui lá e fiz mal a uma coletividade. Entenda isso. A crueldade, as pessoas têm muita dúvida entre crueldade humana e egoísmo. A crueldade humana é quando eu faço mal a alguém, uma pessoa ou um grupo de pessoas de propósito. O egoísmo, não necessariamente de propósito, às vezes está relacionado ao meio ambiente. Não é? Eu vou lá e simplesmente negligencio. Ou um empresário que destrói o meio ambiente com fins econômicos. Ele não está fazendo mal a alguém de propósito, está fazendo mal à coletividade, inclusive a ele mesmo. Mas por quê? Porque ele quer esses ganhos econômicos. Pessoal, então, toda vez que você for selecionar argumentos, comece pelo método Caldice. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Exemplo. Vamos colocar o tema que a gente estava pensando aqui antes, que era sobre a importância da cultura do autocuidado na vida do brasileiro, tá ligado, né? Então, o que tu vai fazer? Chegou esse tema aqui, você já foi lá, já leu os textos motivadores, entendeu o tema, você já interpretou o tema, pegou, separou a expressão-chave, comandos expressos, ok? Tu já colocou o problema do tema, já pegou o direito negado, agora é a hora de pegar os argumentos. No Enem, você vai precisar selecionar 2 argumentos. Então, vamos lá, vamos pegar o método Caldice. Vamos partir aqui do método Caldice, vou colocar aqui, ó. Não vou escrever novamente, vou colocar só as iniciais. Caldice. Bora lá. Bom, a importância da cultura do autocuidado. O que faz com que a cultura do autocuidado não tenha devida importância? Quais são as 2 causas principais que eu vou escolher aqui? Crueldade humana. Será que a crueldade humana ela impede a cultura do autocuidado? Eu diria que não. Não consigo pensar nisso. A ausência do Estado. Será que o Estado pode fazer alguma coisa para permitir ou para aumentar a cultura do autocuidado? Será que o Estado pode fazer um transporte melhor para que essa pessoa fique menos tempo no transporte? Será que o Estado pode fazer academias gratuitas para pessoas pobres? Será que o Estado pode disponibilizar mais consultas preventivas? Você já sabe a resposta? Claro que pode. Como eu falei para você, a ausência do Estado é um argumento coringa, tá bom? Lacuna educacional. Será que se as pessoas tiverem mais educação sobre isso vai melhorar a cultura do autocuidado? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas e a pessoa que é mais pobre? Será que ela vai conseguir de algum modo? Eu tendo a achar que não, tá? Então eu colocaria que não. Desigualdade social. Será que as pessoas mais pobres elas tendem a ter menos a cultura do autocuidado? Será que as pessoas mais pobres elas têm menos possibilidade de ter um médico, de ter uma academia, de ter mais tempo? Já sabe que sim, que eu até te dei esse exemplo. Invisibilidade. Será que esse é um tema invisível que a sociedade não discute, que ninguém trata com a devida importância?
eu até vejo uma discussão, mas no sentido de a gente ver a mídia falando, como há divergência, eu vou colocar aqui não. Comportamento antigo. Será que o comportamento antigo ele evita essa cultura do autocuidado? Hein? Será que aquele pensamento que a pessoa tinha falava, eu só vou ao médico quando eu estou doente, não preciso de ir e tanto faz? Eu diria que sim, porque as pessoas têm muitas pessoas, já não são todas, têm a ideia de que eu só devo ir ao médico quando eu estou doente. Se eu não estou doente, eu não devo ir ao médico, principalmente homem. Então, eu tenho sim os comportamentos antigos entrando como uma dessas causas. E por fim, o egoísmo eu não consigo ver nesse tema, tá? Aqui, ó, para esse tema, eu consegui um, dois, três argumentos, tá? E o que você vai fazer? Exercício para você que eu corrijo no próximo vídeo. Eu vou colocar aqui três temas que você vai fazer o PDA 3R. Vai tirar o problema do tema, vai tirar o direito negado e vai selecionar pelo menos dois argumentos, tá? Eu vou colocar aqui, você anota, você faz e no próximo vídeo eu já te mostro a correção, tá? Olha aí, o que você vai fazer depois dessa aula? Não adianta só você ficar assistindo, você tem que memorizar. São duas técnicas que eu te passei, que é a técnica do planejamento textual, PDA, e a técnica de seleção de argumentos que eu disse. Então agora você tem que parar e exercitar. O online ele só vai funcionar se você, né, estudar de maneira séria, com regras, disciplina. Senão não vai adiantar, tá? Então agora, ó, esse material aqui já está aqui, o PDF vai estar sem a resposta. No próximo vídeo eu coloco a resposta, tá? Faço com você. Você vai parar agora e vai fazer o planejamento PDA de sistemas, tá? Já vai começar a exercitar. Vai olhando, não tem problema. Vai tentando entender. Vai errar, vai acertar e tá tudo bem, tá? Aqui, ó, os temas A, B, C e D, tá bom? Só para a gente finalizar aqui, ó. Ficou faltando para você que a gente nem vai tocar tanto nesse ponto, que são os três R's, que eu vou mais para frente, antes para a gente tocar na argumentação, mas eu vou deixar aqui para você entendendo, tá? Nesse momento, o que eu quero? Eu quero que você entenda o que é o planejamento PDA, que é problema, direito negado e argumentos, e a técnica que eu disse, que é para você selecionar argumentos. Esse é o importante. Mas só porque eu sei que você é ansioso, você é ansiosa, você vai querer saber o que são os três R's. Os três R's. Que a gente vai ver mais para frente. Mas os três R's nada mais é do que um RI, um R1 e o outro R2. O R nada mais é do que o repertório. Então, quando você for, depois que você conseguir tirar o PDA, você tirou seus argumentos, tirou seu direito, você vai partir para a seleção de repertórios. Mas ainda não te dei aula de repertório, ainda não passei isso para você. É por isso que eu não estou me preocupando com isso agora, tá? Mas, para deixar registrado aqui, a gente entende que RI é o repertório que a gente vai utilizar na introdução. Repertório da introdução. O R1 é o meu repertório que vai ser a base para o meu argumento 1. Repertório do argumento 1. E o meu R2 vai ser o meu repertório do argumento 2. É isso. Depois a gente aprofunda mais isso aqui. Minha preocupação agora é justamente com o PDA. PDA é problema, direito, argumentos e que você memorize o Caldice. O Caldice, gente, é importantíssimo. O método Caldice, ele começa com uma seleção de argumentos, mas você vai ver que vai te ajudar também no repertório, vai te ajudar em outras partes do texto, tá? Os meus alunos que tiveram um excelente resultado, né, se você quiser depois ver lá no meu Instagram, você vai ver, eles utilizaram o método Caldice. O método Caldice, ele é comprovado já, felizmente conseguimos ótimos resultados. Então é o seguinte, agora tu vai parar, vai exercitar e depois assiste ao próximo vídeo que vai ser a resolução desses exercícios. Tá bom, gente? Então, tamo junto aí, até a próxima. Hein?